Hemorragia, vamos falar agora melhor da hemorragia, que a gente passou muito superficialmente, né? Agora já é aquela ação mais minuciosa. É a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo. Artéria, veia ou vaso sanguíneo. É o seguinte, eu vou até tentar explicar isso para vocês. O coração, quando ele contrai, ele projeta o sangue pelo aparelho circulatório, que é por onde circula o sangue, e ele projeta pelas artérias. Por isso que você sente a artéria pulsar. Projetou, pulsa. Bacana? Agora, quando o sangue retorna para o coração, ele retorna por meio das veias. Então, nós temos a hemorragia arterial, que é em relação ao rompimento da artéria. A gente tem a hemorragia da veia, aí já é uma hemorragia venosa. E tem aquela hemorragia capilar, que são de pequenos vasos sanguíneos. Não precisa nem dizer que a hemorragia arterial é mais perigosa, mais grave, né? No momento que o coração contrai, ele projeta o sangue pela artéria. Um rompimento de uma artéria, o sangue sai esguichado. O negócio é feio. Tá aqui, ó, acabou de falar. Ó. Hemorragia arterial, que é da artéria. Tá aqui, ó, mostrando o sangue sendo esguichado. Tem a hemorragia venosa, que é da veia. Aí o sangue já sai mais escorrido, já são sangue mais escuro, já querendo coagular. E tem aquela de vasos sanguíneos, né, que é a hemorragia capilar, são sangramentos menores. Bacana. As artérias são as mais perigosas e difíceis de ser controladas, as arteriais, aliás, né? As hemorragias podem ser internas, é onde você não vê a origem do sangramento, é uma lesão interna, pode ser uma hemorragia no estômago, nos pulmões, a gente não está vendo aonde acontece o sangramento, a origem do sangramento. E pode ser externas, onde é possível ver a origem do sangramento. Todos os casos exibidos aqui nessa imagem nos mostram hemorragias externas. Você está vendo a lesão, está vendo o sangramento. Nas internas você não vê, está vendo? Ó, não vê a origem do sangramento. Os sintomas de quem está com hemorragia são palidez, claro, a vítima vai ficar pálida, ela está perdendo sangue. Hipotermia, o que é termia? Temperatura. O que é hipo? É baixa, baixa temperatura. E baixa temperatura é menor que 36 graus. Entre 36 e 37 está normal. Ânsia de sede é interessante, gente. A pessoa que está com hemorragia, ela pede água, ela sente sede. E presta atenção, não pode dar líquido para essa pessoa beber, tá? Depois a gente fala melhor sobre isso. Queda da pressão. Claro, o que faz a pressão arterial é a força que o sangue é projetado na artéria. Se ela está perdendo sangue, essa pressão vai cair. Não tenha dúvida disso. Beleza, hemorragia interna. Procedimentos. Lateralizar a cabeça. Essa pessoa está colocando sangue pela boca. Se você deixar ela de barriga para cima, o sangue pode coagular e voltar para a glote, para a garganta, obstruindo a passagem do ar, e aí o quadro dela se agrava. Além da hemorragia, ela vai ter uma parada respiratória. Então, lateralizar a cabeça ajuda a fazer com que o sangue saia. E realmente ele tem que sair, tem que ser colocado para fora, tá? E não ficar voltando. Sangue que já saiu ali de onde ele deveria, que houve a hemorragia, tem que ser colocado para fora. Ele não precisa ficar retido dentro do organismo, não. Uma hemorragia estomacal, por exemplo. A pessoa fica ali segurando, se contendo para não colocar o sangue para fora. É inevitável. O sangue vai coagular dentro do estômago e ela vai vomitar e colocar pasta de sangue, borra de sangue para fora. Não tem jeito, tá? Tem que pôr, isso é o normal. Controlar os sinais vitais, que são pulso, respiração, pressão arterial, temperatura. Aí manter a temperatura, não dar nada para a vítima ingerir, muito menos líquido. Fiquem ligados nisso. A hemorragia nasal é um tipo de hemorragia interna. Normalmente, quando a gente vê alguém com hemorragia nasal, a gente manda ele levantar a cabeça, não é? É errado. O certo é abaixar, a cabeça abaixada. Lembra do que eu falei. A hemorragia, o sangue tem que ser colocado para fora, ele não tem que ficar voltando para dentro das vias aéreas, não, tá bom? Comprima as narinas da vítima, assim como a moça está fazendo aqui, ó. Pega um pano, faça compressão por cerca de 10 minutos e o sangramento tende a estancar, ou pelo menos diminuir. Gelo ou compressa gelada sobre a região das narinas ajuda a diminuir a circulação sanguínea e, consequentemente, a reduzir o sangramento. Utilize EPI, equipamentos de proteção individual. Essa moça está usando aqui, ela está com luva, tá vendo? Evite contato direto com sangramentos ou secreções. Já na hemorragia externa, agora aquela que a gente vê, as providências são comprimir o local. Pegue um pano limpo, coloque sobre o local e faça compressão forte por 10, 20 minutos. E há uma tendência
do sangramento se estancar, ou pelo menos diminuir. Se a região onde foi a lesão ali não tiver fratura, você elevar quer dizer suspender, levantar o membro, ajuda. Por quê? Claro, isso aí é questão de física, né? A gravidade. O sangue, ele tem uma tendência, o sangue, qualquer outra coisa, né? Ele tem uma tendência de descer, é a gravidade, levando ele para baixo. Se você eleva o braço que está lesionado ou a perna, o sangue vai ter dificuldade para chegar lá em cima, vai diminuir a circulação sanguínea e vai reduzir o sangramento. Concorda? Então é uma dica aí. Não utilize garroteamento ou torniquete. Garrote é quando você amarra um pano logo acima da lesão, né? Amarra um pano aqui, ó, bem apertado. Diminui a circulação sanguínea, sim, mas esse garroteamento executado de forma inadequada pode trazer sério comprometimento para aquele membro da vítima. Ele até existe, essa técnica existe, mas só deve ser utilizada por profissionais treinados. O torniquete é um garroteamento mais aprimorado. Você amarrou o pano ali, você vai colocar uma haste de madeira, um pedaço de pau, alguma coisa aqui, ó, atravessar debaixo desse pano e vai torcendo como se fosse uma torneira. Isso é o torniquete. Quanto mais roda, mais aperta, e chega ao ponto que corta totalmente a passagem de sangue ali. Só que tem uma série de técnicas para usar esse tal de torniquete. Aqui na canela, por exemplo, nem poderia, porque aqui tem 2 ossos, não pode. Teria que usar, então, se fosse o caso, nessa lesão, teria que usar aqui, ó, no fêmur, na coxa. E tem uma série de técnicas que acabaram inviabilizando o uso desse recurso. Então, hoje, se na sua prova perguntar garroteamento ou torniquete, você fala assim, ó, não, socorrista leigo não, só profissional que pode, com o devido treinamento e devido equipamento. Ainda falando sobre hemorragia, agora o choque hipovolêmico. O que é hipo mesmo, gente? A galera que está treinada aí, hipo é baixo, volêmico é de quê? De volume, baixo volume de sangue, pouca circulação sanguínea. Isso provoca o chamado choque, estado de choque ou choque hipovolêmico. É o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume sanguíneo. Bacana. Quais são os sintomas? Isso aqui pergunta em prova direto. Sintomas de choque hipovolêmico. Pele fria e pegajosa. Você põe a mão na vítima, ela está colando, a pele dela está gelada. Sudorese, principalmente na palma das mãos e nos pés. Sua demais, aquele suor frio. Pulso fica rápido e fraco, presta muita atenção nisso. Apesar do pulso ficar fraquinho, porque o volume de sangue diminui, ele fica acelerado e seu coração trabalhando mais para tentar suprir de sangue aqueles órgãos que precisam de sangue. O volume de sangue está baixo, aí o coração pensa assim, gente, tem pouco sangue, eu tenho que trabalhar muito aqui para mandar sangue para todo mundo. Aquele pouco que tem que trabalhar muito para distribuir para todo mundo, fazer o sangue circular. Por isso que ele funciona mais acelerado, mais rápido, entendeu? Mas fica fraquinho, porque o volume é baixo, é pouco. Então entenda isso. O pulso fica rápido, tá? Ele não fica lento, não, ele fica rápido. O coração tem que trabalhar mais rápido para dar conta ali de alimentar os órgãos que precisam de sangue. E fica fraquinho, porque tem pouco sangue. A pessoa fica pálida, lógico, ela perdeu sangue. Consequentemente vai sofrer calafrio, você vai ver ela tremendo, né? Tremores. A respiração dela fica curta, rápida e irregular. Não fica aquela respiração uniforme. Ele fica irregular, curta, rápida, aquela coisa de quem está com problema mesmo, você logo percebe. Bom, o que fazer nesse caso, hein? Identifique e controle a causa do choque. A causa é perda de sangue. Baixo volume de sangue, perda de sangue. Se é uma hemorragia, e você consegue identificar essa hemorragia, contenha o sangramento. Isso já vai ajudar aí a amenizar o problema. Afrouxe as roupas e mantenha a vítima ventilada. Por que afrouxar as roupas? Porque pensa, o volume de sangue já está baixo. Se ela estiver com a roupa apertada, atrapalhando o sangue a circular, aí piorou, né? Mas mantenha a vítima ventilada, evite gente curiosa em volta, deixe o ar correr, de preferência abane ar ali, para ela ter bastante ar, poder ventilar e manter o sangue bem oxigenado. Coloque-a deitada com a cabeça mais baixa que o restante do corpo. Aqui nem está adequado, né? Porque colocou aqui um travesseiro e não pode. Na verdade, está tirando, né? Parece que essa pessoa que está vindo aqui atrás, tem uma mãozinha aqui, ó,
retirando o travesseiro, porque a cabeça tem que ficar mais baixa que o resto do corpo. Vou até explicar por quê. Porque como o volume de sangue é pouco, é baixo, a gente precisa suprir aqueles órgãos que precisam, né, que são essenciais à vida. E o cérebro é um deles, até para a pessoa se manter consciente. Então tem que chegar sangue na cabeça. Agora imagina, mais uma vez eu vou usar aqui a lei de Newton, né, a lei da gravidade. O sangue ele tende a descer, tudo tende a descer por conta da gravidade. O que faz o sangue circular é o coração bombeando ali. Agora imagine, se a pessoa estiver com a cabeça para baixo, o sangue vai chegar com muito mais facilidade na cabeça. Concorda? Isso é importante. Mantenha essa região cerebral com circulação sanguínea, consequentemente oxigenada. Então, cabeça mais baixa que o resto do corpo. As pernas, olha, eleve os pés por cerca de 30 centímetros. Ó, essa figura aqui ilustra bem o que a gente tem que fazer. Cabeça para baixo, pernas sobrelevadas, e essa pessoa aqui, ó, com a mão no pulso, controlando aqui o tempo para ver o controle aqui da pulsação, sinais vitais. Ela está de olho nos sinais vitais dele, ó, pulso, respiração. Esse aqui que tem que ser o procedimento. E por fim, monitore os sinais vitais, exatamente o que a gente acabou de falar aqui. Então, ótimo, vimos aí sobre o choque, estado de choque da vítima, quais são os sintomas, o que fazer e qual o motivo que leva essa vítima a entrar em estado de choque. Temperatura corporal, essa aqui é facinha, né? Febre é quando a pessoa está com mais de 37 graus. Hipotermia é quando ela está com menos de 36. Então vejam bem, ó, o adequado é quando ela está com 36 a 37. Tem gente que fala assim, eu estou com 37 graus de febre. 37 ainda não é febre, né? É acima disso, ó, mais que 37 é febre. Entre 36 e 37 é normal. Se deu 36.1, ponto 2, ponto 3, ponto 37, deu 36 até 37, tudo normal. Passou de 37, é febre. Baixou de 36, hipotermia. O que é hipo mesmo, gente? Hoje já falamos algumas vezes disso, não já? Hipo é baixa. Termia é temperatura. Hipotermia, temperatura baixa. Bacana, e o que fazer em cada caso, hein? O que é a febre? Febre é temperatura alta. O corpo da pessoa está muito quente. Então o que você tem que fazer para baixar a temperatura do corpo? Desagasalhar a vítima. Desagasalhar é tirar o agasalho, tirar a roupa. E o curioso é que a pessoa que está com febre, ela sente frio, porque o corpo dela está muito quente, o ambiente parece frio para ela. Essa é a sensação que ela tem. Então, se você for olhar a vontade dela, você vai colocar um cobertor sobre ela, não é? Mas não é o adequado. Para baixar a temperatura, você tem que desagasalhar. Você deve ter observado isso. Se você tem algum parente em casa que já passou por uma febre ou coisa do tipo, levou lá no hospital, o que o enfermeiro ou o médico faz imediatamente? Desagasalha a vítima. Ela vai sentir frio, mas a temperatura vai abaixar e essa é a finalidade, baixar a temperatura corporal para trazer ali, para estabilizar entre os 36 e 37. Então já sabe, apesar da vontade da vítima de ficar toda agasalhada, você não vai fazer isso. Ela está com temperatura alta, então tira o agasalho dela. Banho na temperatura corporal. Qual que é a temperatura corporal? Essa aqui é 36 e 37, é um banho morninho. Mas eu cheguei lá no hospital, o médico mandou dar um banho frio. Bacana. Pode, baixa a temperatura de uma vez, né? A queda brusca de temperatura. Estava lá em 39 graus de febre, tomou aquele banho frio, baixou na hora. Ele inevitavelmente vai baixar. Só que essa queda brusca de temperatura pode provocar algum efeito colateral. E lá dentro do hospital, o médico, o enfermeiro, ele sabe dos riscos, tem conhecimento e tem equipamento para tratar caso aconteça qualquer desses efeitos colaterais. Você não. Então não vai querer copiar pato não, né? Galinha que acompanha pato morre afogada. O macete aqui é o banhozinho Moro. O banhozinho Moro é uma maravilha, bacana, baixa a temperatura de levinho, dá tão uma reanimada, não dá? Você está com febre, você toma um banho morninho, não é quente não, é morninho, né? Quase frio, bacana, é ótimo, esse é o recomendável. Então banho na temperatura corporal é bom. E compressas frias, você molhar o pano na água fria, coloca na testa, nas axilas, no pescoço, tudo vale, ajuda a baixar a temperatura. No caso de hipotermia, aí já é o contrário, né? A temperatura está baixa. O que você tem que fazer? Agasalhar a vítima.
Aí tem que pôr agasalho mesmo, cobertor aqui, ó. Ó o bonequinho aqui todo agasalhado, ó. Uma curiosidade é que não é recomendável também que você aqueça essa vítima com calor externo. Tipo assim, colocar ela próximo à lareira. Lembra que na febre a temperatura está muito alta. Você dá um banho frio, a temperatura cai bruscamente, isso pode provocar efeito colateral? Ou algum mal secundário e você não sabe como lidar com isso? A mesma coisa acontece nesse caso, temperatura muito baixa, chega ela perto do fogo, o calor externo, a temperatura sobe muito rápido, pode acontecer o mesmo problema, esse efeito colateral, tá bom? Então por isso que não é recomendável que ela seja aquecida com fogo, talvez numa distância longa, né, bem longe, tudo bem, mas o adequado mesmo é que você agasalhe, deixa que ela se autoaqueça, porque o agasalho na verdade não esquenta ninguém, né? O agasalho só retém o calor do corpo, confere. Pega uma blusa lá no guarda-roupa e vê se ela está quente. Não está. Ela não esquenta ninguém. Ela retém o calor. E essa é a finalidade aqui. Então mantenha a vítima aquecida. Claro que você não vai, olha, em nenhuma hipótese oferecer medicamentos ou bebida alcoólica. Medicamentos nem bebida alcoólica. Isso para qualquer caso, tá? Tanto para temperatura quanto para hipotermia. No caso da febre, né? No caso da febre, o pessoal é danado para dar um dipirona, uma novalgina, um antitérmico. Ah, bacana, Ronaldo, antitérmico, tranquilo, acostumado a dar em casa. Bom, para quem está em casa, acostumado a dar para alguém ali o antitérmico e sabe que não tem problema nenhum, tá. Mas em prestação de primeiro socorro, não, gente. Prestação de primeiro socorro, você não oferece nenhuma medicação para a vítima, por mais doméstica que possa parecer essa medicação, tá bom? Tem gente que tem reação colateral a antitérmica. Eu mesmo tive um amigo que quase morreu, o cara empolou todinho, foi parar no hospital, uma loucura, por causa de um dipirona. Cuidado com isso, hein? Não brinca não. Então, falou que é primeiro socorro, não oferecer medicamento nenhum, nem uma dipironazinha, tá bom? Pode adotar providências como desagasalhar, dar banho, fazer compressa, tudo bem. E no caso dessa pessoa que está com a temperatura muito baixa, oferecer bebida alcoólica, tem gente que faz isso, toma uma talascada de cunhaque aí que pronto, fica bom, esquenta rapidinho, um pingão, né? Não, de jeito nenhum, tá bom? Às vezes um leite quente, tudo bem, mas como na prestação de primeiro socorro também não é recomendável que você ofereça líquido para a vítima, aí é complicado. Então deixa assim, fique só no agasalhar e o manter aquecida mesmo. Lesões comuns em acidente. Toda lesão que é resultante de pancada, ela é comum em acidente. Aí a fratura, né? Quebrou um osso, houve ali o rompimento do osso. Outra hora não quebrou, mas teve ali um entorse, que é uma lesão no ligamento. Outra hora houve apenas uma luxação, que é o deslocamento do osso ali na junta. Enfim, são lesões comuns em acidentes. Pergunta em prova, tá, gente? Pergunta besta, mas cai desse jeito lá, olha. Quais são as lesões mais comuns em acidentes? São aquelas resultantes de pancada, né? Porque no acidente de trânsito o que não falta é pancada. Então, fratura, entorse, luxação acontece mesmo. E o que fazer nesse caso aí? Duas regrinhas básicas: imobilizar e aplicar gelo. Ah, o cara tomou uma pancada lá, a mãe dele já fez uma aguinha com sal quente, com um paninho quente para colocar em cima. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vê futebol, você vê esporte. Você já viu o camarada tomar uma pancada lá no futebol, colocar aguinha de sal quente em cima? O que o jogador coloca na perna lá onde tomou a pancada? Coloca gelo, meu amigo, nada de coisa quente em cima. Se você colocar uma compressa de água quente em cima da região que tomou a pancada, aquilo vai inchar e vai doer, e só Jesus depois. Então, é gelo, tá bom? O gelo talvez faça com que fique roxo ali a região, porque o sangue tende a coagular naquela região, mas pelo menos não incha e, não vou nem dizer que não dói, né, mas diminui bastante a dor. Nada de compressa quente em cima de pancada. Escuta isso, anota isso aí. Tipos de fraturas. Vamos falar então das fraturas, né? Nós temos aí fraturas fechadas e fraturas abertas. As fechadas são várias, tem oblíqua, cominuta, espiralada. O próprio desenho, a imagem aqui mostra para vocês o que é cada uma delas. Ó, a oblíqua é aquela que só houve o rompimento, mas o osso continua no lugar, tem uma trinca ali e tal. A cominuta é aquela que quebrou mesmo, ficou vários, quebrou assim, lógico, né? Todas quebraram. Mas assim, moeu o osso, ficou vários fragmentos de osso ali. A espiralada é que teve aquela fratura em forma de espiral, tá vendo que a espiralada veio quebrando assim de baixo em cima, lascou o osso. Mas contudo, tanto essa oblíqua, cominuta quanto a espiralada, nesses casos aqui, elas são representadas como fraturas fechadas. Não houve o rompimento da pele. Para descobrir que quebrou, foi a dor, o inchaço local
Aí foi fazer o exame, viu lá que estava quebrado, né? Que houve a fratura. Agora a fratura exposta ela é visível. O osso quebra, rompe a pele e você vê a ponta do osso para fora. Não tente recolocar o membro lesionado na posição natural. Essa é uma das maiores falhas, um dos maiores erros que a pessoa comete. A ordem é imobilizar, então você não vai mexer naquilo. Deixa do jeito que está. Se possível, prenda com a tala, alguma coisa fixa, rígida, que é para você não mexer nem ninguém mexer, tá? E não aplique nada quente, nós já falamos que é coisa gelada, gelo. Ótimo, na fratura fechada os procedimentos são quais? Imobilize a região, prendendo em pelo menos 4 pontos. Está aqui, pegou uma ripa de madeira, uma ripa de um caixote de maçã, um jornal dobrado várias vezes até que dá. Um papelão também, numa caixa de papelão, tira ali umas 2 fatias naquela caixa de papelão, que deu para fazer alguma coisa rígida, coloque ali, de maneira a apoiar o braço da maneira mais confortável possível para a pessoa e prenda em no mínimo 4 pontos. Prenda em no mínimo 4 pontos. E esses 4 pontos é o seguinte, você vai prender abaixo e acima da fratura. Nesse caso aqui, eu já sei que a fratura aconteceu aqui, ó, nesse local. Por quê? Porque 2 pontos tem que estar acima da fratura e 2 abaixo. Da seguinte maneira, vai prender um ponto abaixo da fratura, outro ponto acima da fratura. E vai imobilizar também as articulações. Então, como aqui não tem jeito de imobilizar o ombro, né? Fica complicado. Ele prendeu aqui em cima e prendeu aqui embaixo na mão. Olha aqui para mim, ó. Aqui fica mais fácil você entender. Se eu quebrar aqui a região do antebraço, eu tenho que imobilizar abaixo e acima da fratura. Prender, né? Abaixo e acima da fratura. Bacana, a fratura está aqui, eu prendi abaixo, prendi acima. E eu preciso imobilizar também lá na articulação. Então eu vou imobilizar aqui, ó, depois do cotovelo e aqui, na mão. Você já observou que quando a pessoa quebra a mão, o médico engessa até no antebraço? Por isso, porque ele tem que imobilizar as articulações que estão acima e abaixo da fratura. Tá? Se ele quebrar o antebraço, o médico vai imobilizar até aqui em cima. Porque tem que imobilizar a articulação que está abaixo, que é a do punho, e a articulação que está acima, que é a do cotovelo. Se ele quebrar o braço, vai ter que imobilizar o ombro aqui todinho. Entendeu? É assim que funciona. Então imobilize, a ordem é imobilizar e prenda em no mínimo 4 pontos. Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço. Improvise uma tipóia para o apoio do membro fraturado. Isso no caso de ser a fratura no braço, né? Aqui está ensinando uma técnicazinha para fazer uma tipóia com pano. Olha aí, ó. Coloca o pano de forma triangular, né? Pega essa ponta aqui, ó. Passa ela por cima aqui do ombro, dá um nó, aqui ó, apoiou, ficou bacana, olha que legal. Ficou até bonito, né? Pois é uma das formas de você improvisar aí uma tipóia, isso para o apoio do braço. Se for uma fratura aberta, os procedimentos são os mesmos. A única diferença é que você vai ter que fazer um curativo sobre o ferimento, né? Porque aqui não pode ficar exposto, né, a micro-organismos, a sujeira, poeira, e também para conter o sangramento, né? Faça ali uma compressa em cima ali, um pano aqui para tentar conter esse sangramento. Então faça um curativo sobre o ferimento, controle a hemorragia, controle os sinais vitais. Imobilize como nas fraturas fechadas, que é abaixo e acima da fratura, na articulação acima e na articulação abaixo da fratura. Não tente recolocar o osso ou membro lesado na posição natural. A ordem é, está bem destacado aqui, imobilizá-lo. Então, se você for tentar, vou tentar botar esse osso aqui para dentro para poder imobilizar. Nada disso. O negócio é imobilizar, é não mexer. Não mexer e não deixar que ninguém mexa, nem mesmo a vítima. Aplicação de bandagem. Bandagem é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui na mão, no braço. Por incrível que pareça, isso pergunta em prova também. E é um recurso simples que a gente pode utilizar em prestação de primeiros socorros. É bem útil. Os procedimentos são, a região deve estar limpa e os músculos relaxados. Presta atenção nisso, hein? Região limpa, músculos relaxados. Imagine, a pessoa está lá toda contraidona e você vai e aplicou ali a bandagem no braço dela. Acabou de aplicar, estava tudo justinho, ela vai folga a musculatura que fica tudo frouxo, solta. E tem que estar limpo. Limpe a região, peça para ficar relaxada, aí vai e aplica a bandagem. E mais? Comece a enfaixar da extremidade para o centro. Tá vendo esse desenho aqui? Ele está mostrando a maneira incorreta de fazer. Ele começou a enfaixar aqui em cima
e foi enfaixando, foi enfaixando. Ele está enfaixando do centro para a extremidade. O que vai acontecer aqui? Presta atenção. Se eu começar a enfaixar aqui, e for enfaixando, for subindo, o que está acontecendo? Eu estou prendendo o sangue aqui, ó, na ponta da minha mão, ó, dos meus dedos. Quando chegar aqui, eu já não estou aguentando mais. Então, por isso tem que enfaixar da extremidade para o centro. Extremidade é a ponta, da ponta para o centro, e não do centro para a extremidade. Pegou aí? Então, ótimo. Enfaixar da extremidade para o centro. Enfaixar da esquerda para a direita. Aí já é uma questão de técnica, né? Vamos supor, eu estou aqui, ó, a minha esquerda está aqui, a minha direita está aqui. Então, eu vou fazer isso, ó, esquerda para direita, esquerda para direita. Certamente, por conta de, na hora de tirar, fica mais fácil para a própria pessoa retirar. Então, são esses os procedimentos. A bandagem serve aí para firmar um curativo, imobilizar um membro fraturado, serve também organizar ali uma tipóia, tem várias finalidades, utilidades aqui, esse tipo de recurso, esse tipo de bandagem. Amputação de membro é outra que vez ou outra cai em prova aí. A ordem é: proteja o ferimento e controle a hemorragia. Veja, esse cara que perdeu a mão, ó, né, é uma coisa mais grave. Na prova tem um que cai direto aí que é do dedo. Foi fechar a porta, aí amputou o dedo. O que faz, né? Vamos considerar aqui que é só o dedo do rapaz que caiu, não é a mão toda não, só o dedo, vamos lá. Proteja o ferimento e controle a hemorragia, porque se teve uma amputação tem hemorragia, tem sangramento, tem que controlar isso aí. Envolva a parte amputada em panos limpos. Em seguida, coloque dentro de 2 sacos plásticos. Por que tem que ser 2? Porque esse membro amputado não pode ter contato direto com o líquido, senão ele vai perder o sangue que tem ali nele e não vai poder ser reaproveitado. O fato de você colocar no gelo ajuda a conservar, mas não pode ter contato direto com o gelo. Por isso tem que colocar 2 sacos plásticos, para não correr risco de um daqueles sacos perfurar e o líquido entrar ali, né? A água do gelo derretido. Então colocou no pano limpo, bacana. Quer colocar no gelo? Coloque dentro de 2 sacos plásticos e leve junto com a vítima para o hospital. Não pode ter contato direto com o gelo. E aqui está, ó, atenção, não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo. Está aqui, foi o que eu acabei de dizer. Agora, queimaduras. São lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo e podem ser causadas por agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade, radiação do sol. Os agentes térmicos aqui, o fogo, por exemplo. Produtos químicos, qualquer produto químico, ácido, por exemplo, pode provocar queimadura. Eletricidade também provoca queimadura, dependendo da intensidade da descarga elétrica. E radiação. A radiação do sol, por exemplo, é uma forma de queimadura por radiação. As queimaduras quanto ao grau. Existe queimadura de primeiro grau, que pega apenas a região superficial. A queimadura de segundo grau, que aí já apresenta bolhas, tá? Que aí já pega também a derme. E por fim a de terceiro grau, que é a epiderme, aí já queima também músculos. E existe até a de quarto grau, que queima até o osso, mas na verdade para a gente aqui não interessa. Vai o primeiro, segundo, terceiro grau. Superficial, essa aqui, ó, superficial. Ela é muito comum em caso de exposição ao sol. A insolação que eles falam, né? Ficou todo vermelho, perdeu o líquido, porque a pessoa desidrata. Ela é uma queimadura superficial, ela não apresenta bolha ainda. A de segundo grau, aí sim, já dá bolhas, né? Aí já é queimadura que atinge a derme. E a terceiro grau, que é mais profunda, pega inclusive o sistema nervoso, que pelo fato de pegar aqui o sistema nervoso, destruir o sistema nervoso, que são os sensores da dor, em alguns pontos essa queimadura fica indolor, ou seja, não sente dor. Curioso isso, né? Pois é, porque destrói ali as fibras nervosas do local onde houve a queimadura e é justamente por meio do sistema nervoso aqui que a gente sente a dor. E esse sistema foi danificado, rompido, lesionado. As queimaduras. A gravidade de uma queimadura é calculada considerando 4 aspectos. Eu não posso dizer que uma queimadura de terceiro grau é a mais grave. Não. Às vezes uma queimadura de terceiro grau na mão e a pessoa está com a queimadura de primeiro grau no corpo inteiro. Qual que é mais grave? A de primeiro grau no corpo inteiro, entendeu? Então alegar ou dizer que é o grau da queimadura somente que determina a sua gravidade, isso não é verdade. São 4 aspectos a serem considerados aí. O grau, sim, tem que considerar. A localização da queimadura, tem alguns pontos bem críticos, tá? No corpo humano.
que aí é altamente perigoso, a idade da vítima e a percentagem da área atingida. Tá vendo esse SCTQ aqui? É superfície corporal total queimada. E como é que a gente calcula essa percentagem da área atingida, esse SCTQ? Então, aqui nós temos um protótipo, um boneco, e o corpo ele é todo dividido em partes de 9, são a regra dos 9. A cabeça, ela toda, pegando face e parte de trás e laterais toda, a cabeça toda, ela equivale a 9% da superfície corporal total. Os braços, os dois juntos, somente a parte da frente, equivalem a 9%. Quando você pega a parte de trás, os dois braços equivalem a 9% também. Para simplificar, ao invés da gente dizer assim, os dois braços na parte frontal, você pode dizer que cada braço, ele todo, a parte da frente e de trás, equivale a 9%. Vou até fazer isso aqui, que é para facilitar. O braço, ele todo, 9%. O braço todo, parte de frente e de trás. Tá? Tanto um quanto o outro, 9%. Se queimar só a parte da frente, então você já sabe, é 4,5% ou 4,5%. Por isso que aqui a regra colocou 4,5%. Bacana, então cabeça toda 9%, cada braço 9%, isso considerando a parte da frente e de trás. Cada perna, na parte da frente, tem 9%. 9% nessa perna, 9% nessa perna. E na parte de trás também, 9% nessa perna, 9% nessa perna. E quando você chega na região torácica e abdominal, o peito é 9%, as costas 9%. A barriga aqui, região abdominal, 9%. E a região lombar, aqui atrás, 9%. E se você somar tudo, 9%, vamos contar aqui, cabeça, 9, então deu 1. Cada braço, frente e trás, mais 1, então são 2 braços, então coloquei 2 aqui. Cada perna vai dar 9% na frente e 9% atrás, então são 2 pernas, uma perna, frente e trás, e a outra perna, frente e trás. E agora vamos para a região da torácica aqui e abdominal, no peito, 9%, na barriga 9%, nas costas 9%. Ainda faltou uma, nas costas e na região lombar aqui, mais uma. Ficou assim, 11 vezes 9. 11 vezes 9 é igual a 99%. Poxa, eu somei tudo e não deu 100%. Cadê o 1%? Tá aqui, Conseguem perceber aqui, 1%, área crítica. Então aqui chega nos 100% da região total corporal queimada. Então o corpo ele foi todo dividido assim, em partes de 9%, e com isso você consegue chegar a um cálculo próximo da região, da superfície corporal total queimada. Só você ir somando aqui as regiões que foram atingidas para poder chegar ao total. E aí o que acontece? O que é de alto risco? Queimadura de terceiro grau com mais de 10% de SCTQ. Você já sabe o que é SCTQ. Se eu tiver uma queimadura de terceiro grau só na parte de trás da perna, ainda não é de alto risco, porque só deu 9%. Agora, se for nas duas pernas, aí sim, aí já deu 10% e é alto risco. Uma queimadura de primeiro e segundo graus com mais de 25% de superfície corporal total queimada. Primeiro e segundo grau, para ser considerado de alto risco, tem que ser mais de 25% de SCTQ. Na face, nas vias respiratórias e nas genitálias é de alto risco. E por fim, em crianças e idosos. Então tá aí mostrando para vocês como é que calcula-se a gravidade de uma queimadura.